A paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar o pastor Nelson, a pastora Lu, o Lucas, que com certeza aí estão online nos assistindo. O pastor Nelson não pôde estar aqui hoje e deixou essa missão de trazer a palavra, né? Pode se assentar. E é com muito temor e amor que eu venho, né? Agradeço o pastor pela confiança e a Deus pela oportunidade. E toda vez que a gente vai trazer uma palavra, a gente fica se perguntando o que dizer, o que trazer. Mas, nesses últimos tempos, se a gente prestar atenção, a palavra de Deus, ela foi se completando uma a uma. E ela foi nos confrontando, ela foi nos ensinando, e eu vou recapitular algumas delas. Nós começamos com o pastor Sete, que ele nos confrontou ao evangelismo dentro das nossas casas. Ele falou pra gente, aonde está o nosso irmão? Depois nós viemos com o Renan, evangelista, Renan Lima, que nos falou de estar verdadeiramente em Cristo, ou apenas fazer a obra. Nos confrontou a realidade de servir o evangelho. Depois veio o Tiago Rosa, que trouxe uma palavra sobre mudança de mente. Da gente sair do vitimismo, da gente assumir as responsabilidades da nossa vida. Pastor Nelson trouxe sobre propósitos. Nos confrontou a nos entender qual o propósito de vida, de evangelho que nós temos. Depois o pastor trouxe sobre o destino. Para onde nós estamos indo, para onde nós queremos ir, aonde nós estamos em Cristo. E eu não tinha colocado aqui, mas na quinta-feira ele falou sobre a raiva, né? Que a gente precisa se controlar e que isso traz questões para o nosso emocional, para o nosso físico. E mediante a isso, numa das pregações do pastor Nelson, ele disse essa palavra: o problema não é o que a vida te oferece, mas o que você faz com o que a vida te oferece. E isso ficou marcado para mim. E baseado nisso, o tema da palavra de hoje é: o que você está disposto a fazer por Jesus? Porque nós só vamos chegar ao nosso destino, só vamos ter propósito, nós só vamos mudar a nossa mente, nós só vamos ser uns servos a partir do momento que a gente tiver de estar disposto a fazer. Você está disposto a perdoar? Você está disposto a trabalhar para a obra? Você está disposto a ser um evangelista? Porque senão todos os pregadores podem passar aqui, falar. A gente vai ouvir, a gente vai se emocionar, a gente vai achar lindo, mas a gente não vai mudar, porque a gente não está disposto. Então a gente precisa estar disposto a tudo isso para que o Senhor entre na nossa vida. E baseado nisso, eu escolhi um texto que está no livro de Daniel 3, um texto muito conhecido, e a gente vai ler primeiro do 1 ao 15. Eu vou ler lá no telão para ficar mais fácil. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro, de 70 covados de altura e 6 covados de largura, isto é, 27 metros de altura, e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim, ajuntaram-se sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem, ao qual o rei Nabucodonosor mandou erguer. E reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em voz alta: ordena-se, pois a todos vós, ó povos,
nações e gentes de todas as línguas. E em seguida, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os instrumentos musicais, todos tocando juntos, vós ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabuco vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será mediantemente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, dos pífaros, das cítaras, da harpa, dos saltérios e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas, prostrem-se em terra e adoram a imagem de ouro que o rei Nabuco fizera. Nesse momento, alguns conselheiros astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouviste o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas escutadas por muitos instrumentos, todos juntos deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não fizeram caso de ti, nem das tuas ordens, ó rei. Não cultuaram os teus deuses, tampouco adoraram a imagem de ouro que tu erguestes. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor nos questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais aos deuses, nem adorastes a estátua que eu edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoados suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai-vos, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirado sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago que Deus poderá livrar-os das minhas mãos. Então, qual que era o contexto bíblico aqui? O povo endureceu o coração e o próprio Deus permitiu que o rei levasse cativo o povo para a Babilônia. E foram ao palácio, o rei escolheu alguns homens sábios, de boa aparência, para levar para o reino. E foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E lá, eles tinham outras crenças, e o povo se misturou. E foi feito esse decreto, aonde o Nabucodonosor pediu para que eles se prostrassem diante de uma imagem, que era de Mardoqueu, que era um deus deles. Mas, ali, primeiro a gente vê que assim, existiam muitas pessoas, mas muitas pessoas. E apenas 3 decidiram não se prostrar. Ali também tinham outros cristãos, outras pessoas que adoravam um Deus único e se prostraram. E o primeiro item que eu vejo aqui é a decisão de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O posicionamento. Quando o Rubinei e o pastor foram para o Paquistão, eles podiam entrar na fornalha. E numa escola bíblica, o Rubinei falou para a gente assim: eu sabia que aquilo podia valer a minha vida. Mas ele foi. Ele adorou.
Então, nós temos que nos posicionar em vários momentos da nossa vida. Nós temos que posicionar e tomar decisões. Muitos cristãos hoje em dia não querem se posicionar, querem viver uma vida de meio cristão. Por isso que as pregações da internet, elas são tão boas, porque elas são imparciais. Elas não te confrontam. Por isso que as igrejas grandes estão lotadas, porque as pessoas entram e saem, ninguém senta com elas e confronta o comportamento, ou faz elas terem um posicionamento. Não que seja errado você ir, mas você precisa que alguém ministre a sua vida, para que te direcione. Você precisa se posicionar. E as pessoas, elas correm o risco de passar a vida na igreja e não entrar no céu, porque não se posicionou. Se posicionar dói, porque se posicionar nem sempre vai de acordo com o que nós queremos, vai de acordo com o que é bom para nós, ou o que nós planejamos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, apesar de obedecer a Deus, eles foram jogados na fornalha. O fato deles adorarem não fez com que eles não fossem jogados. E muitos de nós queremos servir a Deus, passar por risco com certezas. Olha, Rubinei, você vai para o Paquistão, mas você não vai morrer. O Rubinei não sabia. Ele foi na incerteza. Porque ele sabia que isso era sobre Deus e não sobre ele. Sadraque e Mesaque sabia que era sobre Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles foram. Muitas vezes a gente não vai porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente tem medo. E aí, nós ficamos parados, estacionados. E não vivemos o milagre que Deus tem para nós. A segunda parte que eu vejo aqui é a firmeza. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram uma segunda chance. O rei falou para eles, olha, eu vou tocar de novo os instrumentos, e aí vocês se prostram, pensa um pouquinho. Mas eles continuaram. Quantos de nós, na primeira vez a gente se posiciona, a gente fica de pé, mas quando alguém vem, a gente dá uma recuada. A gente já está mais um tempo, a gente já acha que a gente está bem cristão, e a gente vai recuando. E a gente não vai fazendo. Nós não queremos ser firmes, porque firmeza no Evangelho nos pede renúncia, nos pede posicionamento, nos pede tempo, e às vezes a gente não está. Então a gente começa bem, e no meio do caminho a gente recua e se prostra. Porque é difícil a gente dar continuidade. Deus, Ele não está preocupado como você chegou. Porque quando você chega, Ele te transforma. Deus está preocupado como você vai permanecer. E se você vai permanecer. Se eu vou permanecer. Quantos que vieram com a gente, que nós estávamos com a gente, e hoje não estão mais. Porque não tiveram firmeza, não se posicionaram. Não quiseram pagar o preço e foram embora. A Bíblia diz que maldito é aquele que põe a mão no arado e volta atrás. Porque toda vez que a gente pensar em desistir, nós temos que lembrar desse versículo. Maldito é aquele que põe a mão no arado e volta atrás. Aqui, a terceira parte que eu vejo é sobre a adoração. Deus chama Sadraque, Mesaque e Abidnego a adorar a um Deus único. E aqui muitos de nós cristãos falamos assim, que bom, adoração, eu não tenho problema com adoração, porque eu adoro um Deus único. Talvez quem tenha problemas são meus irmãos católicos, porque eles adoram. Mas nós esquecemos que tudo que nós colocamos entre Deus e nós é pecado, é adoração. Se nós colocamos o filho, o marido, o serviço, o trabalho, nós estamos colocando algo entre nós e Deus, estamos adorando, estamos cometendo pecado, estamos nos prostrando. O nosso ministério, ele é maravilhoso, nós temos que fazer, mas ele não é maior que Deus. Nós devemos fazer o que Deus nos chamou a fazer, mas a nossa obra não é maior do que aquele que nos mandou fazer. Nós não podemos estar aqui só para fazer a obra do Senhor, sem adorar aquele que nos mandou fazer. E às vezes a gente se perde no meio do caminho. Muitas
vezes a gente faz como uma pregação que o Renan trouxe para a gente, que foi uma coisa que me marcou muito. Ele falou sobre Davi. E ele falou assim, Davi, ele não perdeu, ele não caiu quando ele estava na guerra. Ele perdeu quando ele deixou de ir para uma. Ele falou, olha, já fui bastante, já estou lá com vocês, vão, que eu fico aqui e oro por vocês. E aí ele caiu, porque ele achou que ele já tinha feito bastante. Porque ele achou que não era necessário ele ter ido. Então, nós precisamos às vezes entender que não é a quantidade, né? Eu estou todo domingo e toda quinta, eu estou em todos os eventos. Isso não nos faz de nós cristãos, apesar de ter que estarmos aqui e fazer a obra. A Bíblia diz em Tiago 3 que a fé sem obras é impossível agradar a Deus. Nós falamos que tem fé, mas para que Deus justifique a nossa fé, nós temos que mostrar as nossas obras. Então elas andam em conjunto. Nós não podemos fazer nem uma coisa e nem outra. Nós precisamos conciliar as coisas. Nós estamos numa geração que está distante do verdadeiro evangelho. Porque nós estamos vivendo para ter a melhor foto, o melhor close, para ser adorado pelo mundo, para que as pessoas nos reconheçam por quem a gente é. E nós esquecemos de agradar a Deus. Nós estamos buscando que as pessoas nos achem legais, que nós tenhamos muitos seguidores. Mas o que é tudo isso diante de Deus? Eu vou pedir para Mariana colocar no versículo de Daniel 3, de 16. Vamos ler o 16, o 17 e o 18. Quando o rei falou a segunda vez com eles, ele falou que ia tocar novamente. E eles responderam assim. Então Cedraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. Ele nos livrará das mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Aqui eu classifiquei como a justiça de Deus. Porque Cedraque, Mesaque e Abidnego aqui, eles deixaram que o Senhor justificasse eles. Eu não preciso falar, ó rei. Se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer. Mas nós queremos nos justificar o tempo todo. E isso me pegou. Porque a gente quer... Olha, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo isso, eu estou sendo aquilo, eu estou sendo prejudicado. A gente quer a nossa justiça. Nós queremos falar o tempo todo para que as pessoas sintam dó. E aí volta a pregação do Tiago Rosa. Vitimismo, posicionamento. É Deus que me justifica. É fácil? Não é fácil deixar Deus justificar. Porque a gente precisa ficar calado. Cedraque, Mesaque e Abidnego poderia ter falado muitas coisas. Mas eles disseram: se o nosso Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E é exatamente por isso que eles foram livrados. Porque eles deixou que Deus os justificasse. Muitos de nós perdemos batalhas porque nós não deixamos que Deus justifique a gente. Nós queremos justificar. Nós queremos falar. E Deus fala: então eu não posso fazer. Muitos de nós não vivem milagres como eles viveram, porque nós queremos a nossa justiça, não a justiça de Deus. Mariana, põe para mim, Mariana, a Babi. Daniel 3, vamos ler do 24 até o 27. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E de todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou:
Pois então, por que vede isto? Há 4 homens desamarrados lá dentro, e não sofreram, estão ilesos, e o 4º homem é parecido como um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Ela, ó Deus Altíssimo, saia e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Solta aí. Aqui, eles viveram o verdadeiro milagre, como a gente viu no vídeo. Ali existia o 4º homem dentro da fornalha. E os povos e nações puderam ver o 4º homem. O rei falou: a gente não lançou 3, por que eu vejo 4 homens dentro da fornalha? Mas por que eles viveram isso? Porque eles se posicionaram. Muitos de nós estamos querendo o 4º homem na fornalha sem entrar na fornalha. Muitos de nós estamos querendo que Deus entre na fornalha sozinho por nós. Se nós não pagarmos o preço, Jesus não vai estar com a gente. Se nós não pagarmos o preço, Deus não vai batalhar nossas batalhas. Porque o Senhor faz a parte dele. A nossa parte nós temos que fazer. Nós queremos só que Deus faça. Nós, para vivermos milagre, nós temos que estar dispostos. Dispostos a viver o Evangelho. Viver o Evangelho não é fácil. Entrar na fornalha não é fácil. A fornalha é diferente para cada um. Às vezes a fornalha, para mim, é numa área, para o irmão é na outra. Ela pode ser sentimental, ela pode ser financeira, ela pode ser espiritual, ela pode ser familiar. A fornalha, nos dias de hoje, ela representa o desafio que nós temos. E geralmente é aquilo que faz com que nós afastemos. Porque ali é onde o inimigo trabalha. A gente não quer. A gente não quer. Eu vou morrer? Eu posso morrer, eu vou para o Paquistão, eu vou morrer? Mas o Senhor fala: se você quiser viver o milagre do 4º homem, você precisa entrar na fornalha. Você precisa se posicionar. E todas as pregações que vieram até aqui, elas falaram sobre isso. Elas nos confrontaram sobre isso. E se as pregações não te confrontaram, volta e assiste todas novamente. Porque alguma coisa está errada. Porque Deus, o pastor, ele vem falando há algum tempo que Deus está preparando a igreja para algo maior. Mas para que o Senhor faça algo maior, nós precisamos estar num nível espiritual diferente. Para que nós possamos cumprir o que Deus tem nos pedido. Então, se a gente não se posicionar e não tiver mudança, a gente não vai conseguir. E muitas vezes nós não fazemos isso por medo. Nós temos medo de dizimar e faltar. Nós temos medo de não sobrar tempo, então a gente não vem. Nós temos medo de estar na obra. Nós temos medo de largar as coisas que a gente vinha fazendo, das coisas que a gente tinha. Mas, se a gente, às vezes, a gente precisa vir com medo. Não é, a gente tem medo. Você vai trazer a palavra. Eu tenho medo? Tenho medo. Eu tenho medo, mas eu preciso fazer. Os meninos estão no som. A gente orou antes de começar o culto. Eles têm medo que alguma coisa dê errado? Eles têm medo, mas eles estão lá, eles precisam fazer. Alguém precisa vencer o medo para que a obra de Deus fosse feita. Jesus morreu na cruz. E aí muitas pessoas falam assim: ah, Débora, espera aí, eu preciso pagar o preço de tudo para que eu viva o sobrenatural? A sua salvação foi pagada com sangue inocente. E você não quer viver o que Deus tem para você? Porque você não quer pagar o preço? Eu queria chamar as meninas do grupo de louvor. E eu queria pedir para a Babi colocar para mim em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, o que está no paraíso de Deus. Para que nós chegamos a Deus, para que nós chegamos a estar na presença de Deus, nós vamos precisar nos posicionar. Pode ser que Deus dê uma fornalha para cada um. O pastor falou sobre propósitos. Deus trabalha individualmente. Eu não sei qual é a fornalha que você precisa entrar. Talvez eu sei a qual eu preciso entrar.
para que o Senhor me honre e que eu receba a coroa da vida. Mas a maior fornalha que nós temos é permanecer e dizer: eu quero que você vá com essa frase para casa hoje. O que você está disposto a fazer por Jesus? Muitas vezes nós estamos dispostos a fazer coisas pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, pela nossa casa, por tantas coisas. Mas quando nós estamos falando para fazer sobre Jesus, nós somos seletivos. Pastor, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então, reflita. Eu precisei refletir. O que eu estou disposta a fazer? Será que nós estamos aqui só para cumprir tabela? Só para ficar de domingo e quinta na igreja, sem querer fazer nada? Será que foi para isso que Deus me chamou e Deus te chamou? Será que nós sabemos verdadeiramente para que Deus nos chamou? Tem momentos que a gente vai precisar ficar sentado ouvindo, mas tem momentos que o Senhor vai nos chamar a fazer algo. E talvez não seja algo que nos confronte, assim como confrontou Cedraque, Mesaque e Abidnego. Tenho certeza que eles tiveram medo, porque eles não eram super gospel, eles não eram super homens. Eles tiveram medo, mas eles se manteram de pé. Então, quando a gente vence o nosso medo, a gente se mantém de pé, quem nos justifica é Deus. A pastora Lu sempre fala uma coisa, sempre que eu estou com ela fala comigo e para outras pessoas. Quando nós pedimos a justiça de Deus, lembre-se, o Senhor ele vai olhar os dois lados, ele vai olhar o seu também. Então, ali eles eram homens justos, temente a Deus, e o Senhor venceu. Então, que nessa manhã nós possamos vencer o medo de fazer o que Jesus nos pede. Que nós possamos buscar os nossos irmãos, que nós possamos mudar a nossa mente, que nós possamos ter um propósito e um destino, para que nós controlamos as nossas emoções, para que nós possamos fazer aquilo que Jesus nos pediu. Amém?